Agora nós temos o quadro de esportes aqui no programa A Voz do Litoral. Muito bem, hoje recebendo aqui a visita. Hoje nós estamos com parte da equipe de esportes da Litoral Sul. O chefão tá aí, Valdinei. Quero ver se mentir hoje, artilheiro, não sei o que. Isso aí só leva lanche pra galera, doutor Maurício. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Tony. É um prazer a gente poder estar aqui debatendo um pouquinho do esporte, né? Um prazer nosso também e uma curtição, além de ser também uma atividade profissional na equipe esportiva da Rádio Litoral Sul. Isso que fala e um pouco a história, a lenda. Não, ele é o Valdinei em campo, o placar não é 0-0. Estou só de raiva agora, eu vou aqui. Kevin, tudo bem, meu querido? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todo mundo em casa. Em especial, boa tarde ao doutor Maurício e ao Valdinei Garcia. O doutor Maurício falou que o Valdinei em campo, o placar não é 0-0. Você só não sabe se vai ter gol pro time do Valdinei ou pro outro e quando ele vai entrar em campo. É contra, né? Também tem isso, né? Tenho certeza que vai ter. E aí, Valdinei, tudo bem, meu querido? Tudo bem. Boa tarde, Pierre, doutor Maurício, nosso comandante da equipe Show de Bola da Rádio Litoral Sul, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9. Mas aí o Campeonato Brasileiro, o bicho pegando, né? O time do doutor Maurício tá na zona, o teu, né? Também na zona do rebaixamento, o bicho vai pegar, hein? Já tá meio complicado o negócio. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos falar do Rio Branco. Antes, vamos assistir então o VT que nós temos aí, o Rio Branco, que acabou recebendo o Cascavel ontem aqui e empatou o jogo. Veja. O clima na Estradinha era de decisão. Duas equipes jogando a vida para chegar à final da Taça Federação Paranaense de Futebol Sub-23. O jogo começou muito truncado, em partes por causa do campo, que foi castigado pelas constantes chuvas que caíram no litoral paranaense durante todo o final de semana. A saída então foi abusar das jogadas aéreas. O Rio Branco tentou uma, duas, três, diversas vezes sem sucesso. Aí o Leão mudou o repertório e começou a arriscar de longe, como nessa falta cobrada por Maringá. E se já era complicada, a situação do Rio Branco ficou ainda mais difícil aos 37 minutos, quando em uma cobrança de escanteio, Murilo se adiantou ao Éder e fez 1-0 para o Cascavel. E como o Rio Branco não podia nem pensar em perder em casa, não se deixou abater e continuou em cima do rival. A pressão surtiu efeito apenas no retorno do intervalo. O goleirão Lucas deu rebote e Paulinho deixou tudo igual. A atoada da partida continuou a mesma. O alvirrubro em cima, pressionando o adversário e criando as melhores chances do jogo. Enquanto isso, o Cascavel se aproveitava de um ou outro erro defensivo do Rio Branco para levar perigo. Foi então que um gol magnífico surgiu na Estradinha. Aos 11, a zaga da Cobra Coral afastou a bola, que caiu nos pés de Tocantins. O meia carregou a bola e passou como quis por todos os marcadores do Leão, para então tocar na saída de Éder e colocar o Aurinegro à frente no placar mais uma vez. Superior em campo, o Rio Branco teve que novamente correr atrás do prejuízo e fez criando boas jogadas. Acontece que esbarrava na defesa adversária ou então pecava no último chute. Aos 29, Giva por pouco não se antecipou ao goleiro adversário e balançou as redes. Mas o que era seu estava guardado e à medida que o tempo passava, mais o Leão da Estradinha se aproximava do empate. A igualdade no placar surgiu aos 41, quando Giva recebeu na área e tocou no cantinho para delírio da torcida que enfrentava a chuva. No finalzinho, Paulinho ainda tentou, mas a bola passou no canto do goleiro adversário. Com o empate em 2-2, o Rio Branco precisa vencer em Cascavel para chegar à final do campeonato. Pois é, aí jogar num campo desses, né, numa condição dessa é complicado. Tem chovido muito, claro que atrapalha também, mas estava comentando aqui com meus amigos, gol parecido só do Maradona, né, o gol do Cascavel, mas esse foi ainda
O jogador atravessou o campo inteiro, Maradona foi a metade do campo, mas levou o time inteiro da Inglaterra aquela vez. Só que esse aí levou o time inteiro, doutor Maurício. Mas a considerar o estado do gramado, inclusive, né? Você vê que o jogador tem boa técnica, boa posse e domínio de bola para levar. Desde onde levou, né, até o gol adversário, tem que ter um bom domínio e um fôlego grande, né? Porque atravessou ali o campo, né? É fácil chegar cansado do outro lado. Tocantins, o nome do garoto. Quase que o jogador do Rio Branco faz um pênalti. Devia ter feito lá fora da grande área, né, se fosse o caso, segurar o jogador. Para não chegar lá. Com esse placar aí, Valdirei, qual é a situação do Rio Branco agora? Vai a Cascavel domingo, joga por uma vitória. Os dois, o empate e penalidades. Empate 1-1 ou 2-2, tanto faz. Penalidades. Vai para as penalidades. Você que o Cascavel passou pelo Operário nas penalidades. O Operário fez o gol aos 45 do segundo tempo e o Cascavel fez o gol de pênalti aos 47. Bom, e do outro lado lá, o Maringá está bem encaminhado, né? Ah, sim. Para a final aí. Você disse que foi no campo ontem, mas não para trabalhar. Ontem foi para assistir o jogo e você comentava comigo que o Rio Branco dominou o jogo praticamente. Dominou por completo. Ontem eu estava como torcedor, estava na arquibancada, e o Rio Branco foi muito mais time do que o Cascavel, com todo respeito ao Cascavel, né? Aquilo que eu estava falando na matéria, faltava sempre o último toque, né? Aquele deixar o jogador de cara, ou na hora de receber a bola finalizar bem, até por causa do gramado, foi muito difícil tudo isso, né? É claro que se estava difícil para o Rio Branco, estava difícil também para o Cascavel, e o Cascavel soube aproveitar as falhas defensivas, ou nem tão defensivas assim a falha, mas lapsos do sistema defensivo do Rio Branco. Agora, só para falar do gol do Tocantins, a gente morrer esse assunto, eu acho que esse gol foi até mais bonito no sentido de grau de plástico, por causa do grau de dificuldade, né? Enquanto Maradona teve um ótimo gramado em 86 para fazer aquele golaço contra a Inglaterra, a situação ali da estradinha tá bem difícil, né? Da grama, então... E aquela vez o Maradona, no momento da comemoração, dava para notar que ele tinha tomado gasolina azul, né? Porque o olho dele quase saiu fora, né? Lembra que ele foi para cima da câmera? Ele era movido a gasolina azul. E o Branco ele era movido a gasolina azul. E o Branco teve 3 desfalques, Tony. Um zagueiro, né, que é o Darlan, teve o Marcos Jesus, né, e o outro atacante, que é o principal jogador do Rio Branco, Matheus. E o Rio Branco fez aniversário 2 dias antes, 104 né? anos. Está de parabéns, o Leandro. E o Coxa fez 108, né? Pois é. E nós vamos comemorar na Série B, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Triste. Agora, a gente está na reta final aí dessa competição e já começa a pensar também, a diretoria do Rio Branco, na montagem do time para o Campeonato Paranaense. Normalmente começa em novembro a montagem desse time, tem começado em novembro, já tem um técnico, acho que o Leandro News deve ficar. Continua. Né, e é um excelente técnico. Desse elenco, faço a pergunta para vocês três, começando pelo Valdinei, dá para aproveitar alguns jogadores, tem bons jogadores que dá para aproveitar para o time profissional? 6 jogadores. 6 jogadores é uma espinha dorsal do time do Rio. Como eu estive falando com o presidente também, com o técnico, o Leandro, falou que 6 a 7 jogadores vão ser aproveitados no time. Mas o restante continua jogando em outras categorias, ainda tem idade para isso, Sub-23 né? Também pode compor elenco, mas eu acho que desse time titular do Rio Branco, 6 deve ser bem aproveitado nesse time do Rio Branco para 2018. Doutor Maurício. Acho que a diretoria e a comissão técnica tem que avaliar bem, porque é uma oportunidade, né, Tony? Esse torneio vem a calhar justamente para isso, para a equipe poder se preparar com menor custo e melhor planejamento para um campeonato que vem aí à frente. O Rio Branco está demonstrando um bom desempenho, começa a dar cancha, espírito de equipe para os jogadores e acho que tem que aproveitar. Não sei o número de jogadores, mas tem que fazer um bom aproveitamento do que aí está para você ter um corpo já razoável para enfrentar um campeonato paranaense que é difícil, vem pela frente aí com equipes sempre favoritas ao título, né, que são as da capital e o Londrina. Então é uma oportunidade que surge e que o Rio Branco soube aproveitar utilizando o calendário. Eu vejo sempre também, a gente escuta sempre que um bom time começa pelo goleiro. Eu ouço falar muito do Darlan, que é um jogador que vem se destacando. Mas os goleiros que estão aqui hoje, daria algum desses goleiros, o titular, o reserva, para compor o time titular do Rio Branco?
talvez o Éder para compor o elenco do Rio Branco. Não que ele não tenha qualidade para ser titular para o Campeonato Paranaense, mas eu acho que nesse setor o Rio Branco precisa de pelo menos um grande nome. Eu acho que desses jogadores hoje que estão no Rio Branco e que precisam permanecer na equipe para a temporada que vem, eu destaco aí o Darlan, zagueiro, o Netinho, lateral direito, e o Paulinho, atacante. Esses três, eles precisam estar no Rio Branco no ano que vem. E aí eu acrescento também o Lica e o Maringá, que são dois bons nomes e que vão fazer muito, vão ajudar muito, acrescentar muito o Rio Branco, se permanecerem para a temporada 2018. Os 5 que ele falou, e faltou o Filipinho ali para coordenar ali no meio. Filipinho, acho que tem deixado a desejar um pouco ainda. Acho que precisa mostrar mais. Vocês nunca concordam, né? Todas as vezes essa eles ideia, não né? concordam com nada. Tamo Essa junto. ideia. O que um fala, o outro faz questão de dizer que não, viu, doutor? Porque Mas é ontem- normal. Por isso que eu fiquei no meio. Por isso que o senhor está aqui hoje. Porque ontem a falha do goleiro no primeiro gol, a gente já vem sentindo ele sempre falhando nos gols que o Rio Branco vem tomando. Não é que ele é um mau goleiro, e sim Precisa amadurecer. Amadurecer É mais, fase. um pouquinho mais. E vamos falar a verdade, né? Jogar num campo desse aí também não é fácil. Não estou falando do campo da Estradinha, mas a condição, até por Choveu muito, né? questões climáticas. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta para falar do Campeonato Brasileiro.